Olá a todos. Vamos dar prosseguimento então aqui. A gente tinha parado lá no eixo hipotálamo-hipófise. Então, a partir daí que a gente vai continuar. Vamos começar aqui então. O controle, no caso neuroendócrino, então ele se faz por meio desse eixo que a gente classifica, chama aí como hipotálamo-hipófise. Então, nós vamos ver que o hipotálamo, o que ele vai fazer? Ele executa suas funções, ativando o sistema nervoso autônomo e ativando uma glândula que está muito próxima do hipotálamo, que a gente chama aí de hipófise, ou mesmo muitos gostam de chamar aí de pituitária, tá? Essa glândula, ela é chamada até de glândula mestra, de tão importante que ela é. Então, o hipotálamo ele tem uma relação muito íntima com a hipófise. A hipófise é uma glândula como se fosse um grãozinho de feijão, mas ela tem funções importantíssimas. E o hipotálamo está ligado à hipófise. Então, aqueles corpos celulares que existem formando os núcleos do hipotálamo, eles emitem axônios que chegam na hipófise ou diretamente, ou eles chegam no plexo de vasos sanguíneos. Aí o que acontece? A terminação axônica chega perto do plexo de vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos eles drenam diretamente na hipófise. Então, ele age liberando uma substância química nesses vasos, nesse plexo sanguíneo, e esse plexo sanguíneo ele banha a hipófise. E ela recebe, no caso, os hormônios. Ela recebe neurohormônios, vamos chamar assim, porque o hipotálamo é uma estrutura nervosa, faz parte do sistema nervoso. E ele vai produzir nas suas terminações axônicas neurotransmissores que chegam diretamente numa parte da hipófise. Mas também desses núcleos vão sair axônios que vão liberar seus neurotransmissores direto no plexo de sangue, de vasos sanguíneos, que chegam na hipófise. Então, de qualquer maneira, a hipófise ela vai receber o sinal do hipotálamo, ou diretamente, ou pelo sangue. Mas esse plexo, ele só banha ali, ele só serve para ajudar a hipófise a receber esses neurotransmissores hipotalâmicos. A hipófise ela é dividida em duas partes. Uma que recebe por meio do sangue e outra que recebe diretamente a informação do hipotálamo pelos neurônios que chegam a ela, e isso a gente vai ver. Então, o hipotálamo é que controla a hipófise. Então, tudo que o hipotálamo vai fazer, né, hipotálamo é uma estrutura nervosa, ele faz via neurônios. Ele vai liberar substâncias químicas que a gente chama de neurohormônios. Porque o hipotálamo ele está liberando para a hipófise, direto ou indiretamente, neurohormônios, ou a gente simplesmente aí chama de hormônios. Então, nessa seara aí, a hipófise, a glândula mestra, né, ela é controlada pelo hipotálamo, que por sua vez é uma parte do cérebro. Então, quando você tem um pensamento, ele vai afetar a hipófise, porque o hipotálamo é uma parte do cérebro. Então, o hipotálamo tem a área do prazer, tem a área da fome, a área da saciedade, controle de sudorese, enfim, uma série, né, de áreas, área de controle de ingestão de água e por aí vai. Então, com o pensamento, tudo pode afetar o hipotálamo. E o hipotálamo ele vai afetar a hipófise. É assim que ele vai controlar a hipófise. Então, só, né, não é se faz necessário aqui uma breve recapitulação. O sistema autônomo, recapitulando, né? Você não sabe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo alguma coisa lá. O sistema autônomo ele vai agir da mesma forma que o pensamento. Existe uma rede de neurônios que estão ligados ali. Existem neurotransmissores, né? Como a gente já viu. Então tem essa figurinha aí, né? Muito querida aí por nós, né? Então tem um neurotransmissor que vai causar alegria.
Então, pessoas deprimidas tomam, por exemplo, serotonina ou comem chocolate, porque justamente o chocolate aumenta a serotonina. Então, as pessoas, inclusive quando dançam, né, tem determinadas atividades físicas, aí elas liberam substâncias, digamos assim, do prazer mesmo. Isso daí vai fazer banhar o hipotálamo. Então, olha quanta coisa tem ligação, né? Pensamentos bons, pensamentos positivos que a gente tem são determinantes, aí são determinados neurotransmissores que são liberados justamente na sinapse. Isso daí vai chegar no hipotálamo e o hipotálamo vai fazer, por exemplo, você suar, você vai ter sua frequência cardíaca aumentada, né? Então, quando você pensa, de repente, em alguma coisa aí, o coração dispara, né? Então, agora, esses que não conseguem, digamos, não se consegue estudar tanto, né, são mais sutis, esses aí que a gente viu que estão naquela área mais específica, né, lá do córtex, que os estudos estão mais incipientes, aí a gente está tendo uma evolução, eles são mais difíceis da gente entender mesmo, né, como eles vão atuar, porque o córtex ele é responsável por todas as outras partes que elas não são vegetativas. Partes aí mais importantes, mais sofisticadas, né? Como o próprio pensamento, a memória. Então, a emoção, a gente já viu que ela tem a ver com o hipotálamo, né? Então, chocolate aí está ligado à serotonina. Então, existe todo um sistema ligado com a nossa emoção, que é ligado com essa parte, que a gente chama aí, no caso, como sistema límbico. Então, na superfície medial do cérebro, o sistema límbico é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É uma região constituída de neurônios, no caso aí, são células que formam uma massa cinzenta denominada de lobo límbico. Então, a gente tem lá o córtex cerebral, que é responsável pelas atividades intelectuais, todas, né? Conhece-se com relação ao córtex a percepção dos estímulos. Então, por exemplo, qualquer coisa que passa no meu exterior eu sinto. E eu sinto por quê? Porque essa mensagem ela chegou no cérebro. Então, no exemplo do calor, eu ponho a mão aqui, né? Imediatamente um reflexo da medula me faz tirar a mão. Ah, tinha algo quente lá, mas depois, né, de eu tirar a mão, eu falo, nossa, era uma placa quente que ia me queimar, né? Então, quem faz isso? É o córtex. Tem uma área do córtex responsável pela percepção do estímulo. Aí eu penso assim, nossa, é calor, tinha uma coisa queimando ali a minha mão, né? Aquilo que a gente já estudou lá atrás como as respostas curta, né, o reflexo e a longa. Como eu sei que era algo quente e que poderia ser perigoso para mim? O reflexo, né, naquele primeiro momento, me fez tirar a mão. Isso é instintivo. Sem eu pensar, ele não é o sistema nervoso autônomo, mas ele é um reflexo, que eu chamo de involuntário. Então, eu tiro a mão, mesmo eu não querendo, é um reflexo. Eu piso no freio, é um reflexo. Agora, ao mesmo tempo que essa informação desencadeou esse movimento reflexo, ele também vai chegar no seu córtex cerebral, numa área em que você tem lá representado ponto a ponto do seu corpo. Tá? Então, por exemplo, tem uma área da mão, tem a área do pé, a área do lábio, a área do nariz, a área da orelha, e por aí fora. Então, por isso que eu sei que está queimando a minha mão direita, está queimando o meu dedo anelar direito. No nosso cérebro, está tudo representado ponto a ponto, no nosso córtex cerebral, e tem a área determinada lá certinho, onde a gente recebe essa informação. E nessa área está tudo representado. E ela é tanto maior, tanto mais importante, né? Que aí a gente vai ter um órgão que é mais importante para a nossa sobrevivência. Então, perguntaria, por exemplo, o que é mais importante, o lábio ou a nuca, né? Para a gente sobreviver? O que vocês acham? Colocaria que seria o lábio. Por quê? Né? Porque o lábio é que a gente vai ter aquela percepção do alimento, por exemplo.
Se for uma coisa que vai fazer mal, você cospe. Então, o lábio, ele é grande. Enquanto que as costas, né, a parte da nuca, apesar de grande, tem uma representação pequena, porque as costas, elas, digamos, não são tão importantes para a sua sobrevivência. Né? Do mesmo modo que as mãos, em que a gente tem essa questão tátil, que a gente vai pegar, né, põe a mão. Então, está tudo representado ponto a ponto. E do lado dessa área que se chama representação cortical das áreas do corpo, do lado dessa área tem uma área que se chama área motora. Então, a primeira se chama área sensitiva, quer dizer, todas as sensações elas vão chegar nessa área. Agora, para você ter uma resposta, você tem uma comunicação dessa. Tem que ter, né, uma comunicação dessa área sensitiva com a área motora que está do lado dela. Então, essa comunicação, ela sempre ocorre por meio de neurônios e sinapses. Essa área motora, você também tem tudo representado ponto a ponto lá do seu corpo. Porque quando você está queimando só o dedo mindinho, por exemplo, você levanta só ele. Como é que você sabe disso? Né? Você sabe que é o dedo mindinho, mas o cérebro ele vai mandar uma mensagem, né, para a gente ver o quão é maravilhoso, o quão é maravilhoso, né, o organismo humano. Vê uma mensagem lá para você levantar o dedo mindinho. Né? Então, a área motora também tem todas as partes. Tem o lábio, tem as costas, por aí afora. Então, o que é mais importante na área motora é que tem muitos neurônios representados lá, mas aí, no caso, a importância maior, por exemplo, seriam as mãos. Né? Então, recapitulando, a gente tem uma área sensitiva e uma área motora. Elas se comunicam. Então, você tem uma informação, ela vai para a área sensitiva. Essa área, ela passa para a área motora, e essa vem e passa para os músculos que precisam ser ativados, né? Perna, pé, mão, pescoço, seja o que for. Falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, né, da fisiologia, que a gente tem as vias ou tratos, trajetos de neurônios que levam informação da periferia ou das vísceras para o córtex cerebral. Nesse caso, a gente chama de vias. Existem aquelas vias que levam informação, por exemplo, do córtex para os músculos, para a periferia, para as partes do corpo internas ou externas, ou também vísceras, que aí, no caso, nós chamamos de caminhos de neurônios. Então, nervo, propriamente, a gente chama quando é fora do sistema nervoso central. E trato, a gente chama quando é dentro do sistema nervoso central. Nas questões de dor, por exemplo, existem receptores, terminações nervosas de dor espalhadas pelo corpo. Então, quando a gente sofre uma lesão, a gente vai ativar receptores de dor. Esses receptores de dor eles vão formar potenciais de ação que a gente viu lá no primeiro vídeo, né, que vão encaminhar via reflexo, mas também até o córtex cerebral. E nesse percurso a gente tem as sinapses. Então, o que a gente trazendo esse exemplo aí da acupuntura, o que a acupuntura, ela propriamente, ela faria nesse cenário aí? Ela mexe nesses pontos das sinapses. Né? Ela ativa determinados pontos das sinapses para poder bloquear a dor. Então, a informação da dor ela não chega no córtex cerebral. Antes disso, ela é cortada, que é o que o medicamento também faz. Né? Então, os medicamentos, ou eles vão agir em sinapses periféricas, ou eles vão agir em sinapses centrais. Mas aí, antes de você perceber que está com dor, na última sinapse, você, digamos assim, né, você não percebe porque não chegou lá a informação, ela foi bloqueada antes pelo medicamento ou pela agulha da acupuntura. Então, para que a gente possa entrar um pouco mais adentro nos estudos do hipotálamo, vou dar uma paradinha no nosso vídeo por aqui, tá? Vou agradecer mais uma vez aí imensamente pela paciência de todos. Espero aguardá-los aí no próximo vídeo, que ele tenha servido de valia para que a gente entenda alguns fundamentos, algumas coisas. E ficamos por aqui, então. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.